Vamos gravar daqui por diante, tá? Pedimos desculpas a todas e todos, a gente já começou essa live, já temos aí 20 minutos de conversa, mas daqui por diante essas informações vão ficar registradas, ok? Bom, hoje a gente está fazendo uma revisão de alguns pontos específicos da busca ativa escolar e estamos respondendo as dúvidas mais diretas de cada participante. A Aparecida está perguntando, temos muitos casos de alunos que foram para outro estado, pois somos fronteira com Pernambuco. Pois é. E aí, Aparecida, não é só você que tem essa dinâmica, a gente tem ouvido também muitos municípios que nos falam sobre a fronteira, né? Municípios que têm fronteira, todos os municípios têm fronteira, claro, mas da circulação, principalmente de adolescentes, de um município para o outro, né? Então, eles moram no município e estudam no outro, né? Ou trabalham no outro município e aí já começam a frequentar escola em outro município, ou não frequentam escola e ficam nessa movimentação entre municípios, né? Como é que você registra isso na plataforma? Você efetivamente não tem como registrar. Se você gerou um alerta, né, como é que a gente faz esse processo todo na plataforma? Primeiro, a gente vai gerar um alerta. Se a gente já sabe que esse adolescente ele não está estudando no município, ele está trabalhando ou estudando em outro município, mesmo estando morando no nosso, a gente nem consegue abrir um alerta para esse caso, porque a gente não vai trazer esse menino para o nosso município. A gente precisa assegurar que ele está estudando em algum lugar, né? Então, é importante conversar com esse adolescente, com essa adolescente, e saber se eles estão estudando no outro município. Bom, está estudando, ok, paciência. Se não está estudando, aí sim, a gente pode fazer toda uma conversa, uma tentativa de trazê-lo para a sala de aula. Aí você pode gerar alerta, certo? Mais alguma pergunta aqui no chat que a gente pode ir respondendo? Quais são as informações que a gente deve colocar no campo análise técnica na plataforma? Vamos lá, Mayara. Eu vou abrir aqui para vocês, né? Eu acredito que muitas pessoas ainda tenham dificuldade de utilizar a plataforma da busca ativa escolar, né? E a gente vai abrir aqui a plataforma para a gente fazer esse exercício aqui, tá? Essa plataforma que eu estou abrindo é a plataforma teste do Unicef. Todos vocês podem ter acesso a essa plataforma também, tá? Para utilizar para exercício, né? Para treinamento, tá? Equipe e tal. O e-mail que a gente está utilizando é o cocampinagrande@teste.org, que é um e-mail fictício também, que foi criado pelo Unicef, e a senha é 123 Unicef maiúsculo, exclamação, tá? O primeiro acesso que a gente tem na plataforma é pelo prefeito. Quem acessa a primeira vez no município é o prefeito. Por quê? Porque ele é quem vai fazer a adesão. Então, aqui nessa tela inicial, a gente tem adesão, readesão do município e do estado. O município ele vai clicar aqui, né? E se, no caso de vocês, todos já fizeram a adesão. Quando o prefeito ou prefeita faz essa adesão, ele tem que indicar um gestor político para a plataforma, que é a primeira pessoa que, de fato, vai utilizar a plataforma. Esse gestor político, em geral, é a secretária ou o secretário da educação. Essa pessoa ela vai ser cadastrada na plataforma com um e-mail. E ela vai receber no seu e-mail cadastrado uma mensagem com um link de acesso à plataforma. É assim que a gente entra na plataforma. Alguém nos cadastra,
a gente recebe um e-mail para ter o acesso à plataforma, certo? Por que desse cuidado, gente? Porque essa plataforma, ela tem informações que são muito pessoais da realidade de cada criança e de sua família. Então, não é todo mundo que pode ter acesso à plataforma Buscativo Escolar. São pessoas que são cadastradas e se comprometem a ter um cuidado com as informações que estão sendo postadas aqui, certo? Então, depois que o gestor político acessa a plataforma, ele vai cadastrar o coordenador ou coordenadora operacional, aquela pessoa que vai fazer a gestão da plataforma, o acompanhamento de todos os registros e a inclusão de todos os registros na plataforma, certo? Vocês estão vendo aqui minha tela que está aqui. Usuário ou senha incorretos. Por favor, verifique os dados informados e tente novamente. Eu vou clicar em OK e vou vir aqui para baixo. Opções avançadas. Eu vou ter algumas opções. Essa opção que está em verde é a opção que normalmente vocês acessam. Tá? Como a minha plataforma é teste, eu venho para cá, para essa segunda opção aqui, testes Buscativo Escolar. Vou clicar aqui, ele atualiza, e aí eu entro na plataforma. Ok. Caso aconteça isso com vocês, é só fazer esse procedimento que ela vai atualizar a plataforma e vocês vão entrar. Quando o coordenador ou coordenadora operacional entra, tem aqui a opção de fazer o cadastro dos usuários. Então, quem são as pessoas que vão ser, né, incluídas para utilizar a plataforma? Mas eu só vou conseguir fazer essa inclusão das pessoas aqui de acordo com a sua, né, atribuição, com a sua responsabilidade, o seu perfil na plataforma, quando eu fizer a configuração da plataforma. Eu clico aqui em configuração e aí eu vou cadastrar os grupos de trabalho. A Secretaria de Educação é obrigatória, e aí a gente tem outras, né, instituições que podem participar dessa plataforma. Claro que isso é um acordo com cada secretaria. As secretarias, elas têm que conhecer a plataforma para saber como vai ser o papel delas dentro da plataforma, certo? E aí, assistência social, saúde, conselho tutelar, pastoral da criança, né? A gente pode cadastrar várias instituições. E depois a gente vai lá em usuários e cadastra os usuários de acordo com o papel que eles vão ter e com a secretaria que eles terão. Eu estou fazendo esse resumo rápido, né? Mas a gente, se tiver dúvidas, a gente pode voltar aqui. O que eu quero reforçar? A gente tem aqui criação dos alertas. Desculpa, vamos começar aqui do painel. O painel é a tela inicial que a gente entra, né? E aqui a gente vai ter várias informações que nem sempre a gente conhece. Todos os alertas que foram criados, todos os alertas que a coordenação operacional aprovou, os pendentes que ainda não foram aprovados nem rejeitados, e aqueles que a gente rejeitou porque são casos que a gente não vai ter, foram casos duplicados, são casos que a gente inseriu, né, são alertas gerados de forma equivocada e que a gente pode rejeitar. Crianças que já estão na escola e tudo. Aqui o que está no prazo dentro das etapas e aqui o que está em atraso, né? Pesquisa, análise técnica, gestão, rematrícula e observação. O que está em atraso, o que precisa de maior atenção. Esse painel é o painel mais importante para vocês entenderem a meta de vocês. O primeiro quadro aqui é o quadro do que foi realizado até 31 de outubro de 2021. Todas as rematrículas, ou seja, as
crianças e adolescentes que já foram rematriculadas na plataforma. Então, a gente tem que ter muito cuidado para não cancelar qualquer caso que esteja em rematrícula, porque vai diminuir o nosso número aqui. Ele vai tirar esse total aqui. Porque esse total aqui, ele está relacionado com as rematrículas realizadas até o momento, em relação à meta que nós temos. Esse segundo quadro é o total de rematrículas para essa medição. Eles colocaram aqui até 31 de março, mas é até 31 de maio. Então, aqui a gente tem o total que a gente precisa realizar hoje. Então, são 10 rematrículas, aparece aqui 10 rematrículas, tá? Esse terceiro quadro é o total a soma desses dois primeiros quadros. E esse último aqui só vai modificar quando a gente conseguir chegar o caso na etapa da rematrícula e rematricular a criança. Quando a gente faz alteração aqui, esse gráfico, ele vai sendo alterado. Ele só vai ficar azul quando a gente conseguir rematricular todas as crianças que estão na fase da meta de rematrícula do município, certo? Vamos lá para o caso, vamos lá para alertas. A gente criou um alerta. Quando a gente cria o alerta, ele entra na página de alertas pendentes. E aí eu tenho aqui minha lista de alertas pendentes. O que é alerta pendente? Ele nem foi aceito, nem foi rejeitado. Ele está aguardando análise para ser aceito. Nós temos alguns com vários meses já de atraso, né? Está aqui, ó, 6 meses, 7 meses. Eu vou clicar aqui nesse quadradinho, e aí eu tenho os dados que foram registrados na criação desse alerta. O nome da criança, o gênero, a data de nascimento dessa criança, o motivo por que ela está fora da escola, e o nome de algum responsável. Aqui tem o nome da mãe, o nome do pai. Aqui tem o endereço da família com o bairro, né, o nome da cidade, o município, e a observação. Essa observação, ela é escrita por nós lá no alerta. Então, quando eu gerar o alerta, eu vou colocar esses dados e eu vou informar o que eu observei desse alerta. Digamos que eu esteja na porta da escola e eu estou vendo uma criança vendendo bala na porta da escola. Opa, como é isso? Né? Então, vou colocar aqui. A criança foi identificada na porta da escola vendendo bala no horário em que deveria estar em sala de aula. Certo? Aqui tem área vermelha, comunidade de tráfico de drogas, rua alagada. Então, você tem aí N observações que você pode escrever aqui no alerta. Quando eu aceito esse alerta, eu vou gerar um caso. Né? Então, esse alerta, ele sai daqui, eram 32, fica 31, ele sai do campo de alerta pendente e ele se torna um caso, certo? E aí, quando ele se torna um caso, a gente começa a gerenciar as etapas desse caso. Vamos lá. Aqui a gente tem a lista de todos os casos. Olha, a gente tem em gestão 215 casos. Tudo isso aqui é caso. A gente tem essa leitura aqui. O nome da criança, o nome da pessoa responsável pela criança, mãe, pai, tia, avó, avô, enfim. O grau de risco dessa situação dessa criança, do motivo que leva essa criança a estar fora da escola, a data de nascimento dessa criança e em que etapa que ela está, né? O caso está. E a pessoa responsável pela etapa e o bairro. Por que eu estou enfatizando isso aqui? Porque a gente pode vir aqui e colocar, quando a gente clica aqui, a gente identifica somente
aqueles tipos de casos. A gente uniformiza a resposta. Ó, casos em alto risco. Ou eu posso vir aqui e identificar qual é a etapa em que a gente se encontra. Ó, etapa de pesquisa. Então, eu vou filtrando as informações que eu preciso aqui. Ou eu posso vir aqui diretamente e pesquisar pelo nome. Então, todos os nomes. Ana Beatriz, Ana, sei lá, Ana Maria. Ou eu posso pesquisar pela etapa, matrícula. Vamos lá, vamos pesquisar. E a gente pode pesquisar, inclusive, aqui em cima, ó, o nome da criança. Quando a gente filtra, a gente vai identificar aqui os casos com o nome da criança. Certo? E aí a gente tem como identificar aqui, ó, os casos em atraso, os casos em andamento. Vamos ver um caso em andamento? Que a gente já tem outras etapas evoluídas. Quando a gente clica no caso, a gente vai ter aqui aqueles dados iniciais e a gente vem para a evolução do caso. Obrigada, Ana Cláudia. A gente, ó, tem aqui, nessa coluna, a gente tem todas as etapas que a gente vai fazer o acompanhamento do caso. Então, você tem a etapa do alerta, que foi feita aquela página inicial. Depois do alerta, você tem a pesquisa, e aí na pesquisa é a visita domiciliar. Então, você tem dados mais detalhados sobre a realidade dessa criança. Se ela frequentou a escola, qual é a escola, qual foi o último ano cursado, né? Se ela concluiu o ano ou não, né? Com quantos anos ela estudou, ela saiu, né? Ela evadiu, qual a última escola cursada, o endereço da escola, se ela trabalhou ou não, qual a atividade, se era remunerado ou não. Né? A gente tem várias informações sobre a família, né? Aí aqui tem os pontos, ó, incluir contato, endereço da família, motivo da exclusão. E aqui, quando a gente está na etapa da pesquisa, a gente pode colocar vários motivos, marcar aqui vários motivos. Lá no alerta, a gente só marca um, mas aqui a gente pode marcar vários. O endereço da família, e a gente tem, inclusive, o mapa. Aqui não está aparecendo o mapa, mas a gente tem, inclusive, o mapa de localização dessa família. Isso aqui é na etapa da pesquisa. E aí a gente vem para a análise técnica. O que é a análise técnica? Que foi a pergunta feita lá atrás, né? A análise técnica, a gente consegue identificar os motivos, o grau de risco em que essa criança se encontra, né? Se é alto, médio ou baixo, e o detalhamento da análise. Aqui a gente é uma história fictícia, não tem o detalhamento. Mas o que a gente pode escrever aqui, Ana Paula? Muita coisa. É o detalhamento da visita que a gente fez e das coisas que precisam ser providenciadas para a gente resolver o motivo da evasão escolar. Digamos que aqui o motivo foi falta de infraestrutura escolar. Mas aí eu fui na casa dessa criança e eu vi que o pai está desempregado, tem outra criança em casa, é uma criança que está doente, a mãe, a família está passando fome, está com necessidade, não tem cadastro no Bolsa Família. Aí a gente vai colocar isso tudo aqui. O pai está desempregado, é necessário cadastrá-lo num curso profissionalizante, é necessário cadastrá-los no Bolsa Família, a saúde precisa fazer uma visita domiciliar para verificar a situação da criança menor de 5 anos. Todo o detalhamento que vocês podem colocar aqui, tá? Aqui é a gestão do caso. O que foi realizado?
E aí, nesse caso aqui, essa etapa está pendente de atribuição. Por quê? Porque quando a gente vem aqui do alerta para pesquisa, quando a gente vai passando de etapa para etapa, a gente vai atribuindo um responsável. Vamos lá, vamos entender. A coordenadora operacional da busca ativa escolar, ela gerencia tudo, mas ela não resolve tudo. Se eu preciso que essa família tenha uma visita domiciliar da assistência social, eu vou ter que conversar com a assistência social. E se eu tenho alguém da supervisão institucional da assistência social, eu posso atribuir a essa pessoa essa questão, né? Então, eu posso atribuir aqui a Ana Cláudia, que é da assistência social, e que ela vai poder fazer o cadastro, né, direcionar essa família para o cadastro da busca ativa escolar, para o cadastro no curso profissionalizante, para o serviço de fortalecimento de vínculo, né, enfim, para várias coisas que estão relacionadas à assistência social. E aí ela vai fazer essa gestão do caso aqui. Conseguimos cadastrar a família no Bolsa, Bolsa Família, conseguimos matricular a mãe num curso, o pai foi para uma experiência profissional numa fábrica, papapá. É isso. A gente vai contar essa história. E quanto mais informação a gente traz, mais dados a gente tem para acompanhar essa família, tá? Por quê? Porque o motivo que traz uma criança ao abandono escolar, muitas vezes ele está relacionado a essa dinâmica familiar, né? Essa falta de direitos que a família se encontra. E aí a gente precisa das políticas públicas para resolver o problema da família, para que essa criança possa, de fato, voltar para a sala de aula. Depois que a gente chega na rematrícula, né, depois que a gente passa essa etapa aqui, fez a gestão do caso, e óbvio, coloca lá, estamos conversando com a escola fulana de tal para conseguir uma vaga para essa menina que está não para a Joana, que está desde 2022 sem ir para a escola. Quando a gente vem para a etapa da rematrícula, deixa eu abrir aqui um caso de rematrícula, que aí já facilita a gente entender. Vamos aqui. Quando a gente vai entrar na etapa da rematrícula, o que a gente vai fazer aqui? A gente está aqui, na rematrícula. Então, a gente vai dizer qual é a data que essa criança voltou para a escola. Digamos que ela tenha sido matriculada agora no início de 2023, mas ela nunca foi para a escola. Ou ela frequentou o mês de março, abril, e agora maio ela não está indo para a escola. Mas aí eu consegui fazer todo esse movimento e essa criança voltou para a sala de aula. Eu vou colocar aqui a data do retorno dela para a escola. Então, hoje são 17. Digamos que essa criança retornou para a escola no dia 2 de maio. Eu posso colocar aqui, 2 de maio, não tem problema, certo? E aí o endereço da escola, direitinho, o contato da gestão da escola, o e-mail, o cargo, o telefone da escola, né? Tudo direitinho aqui. E as observações. Joana foi para a escola bem tímida, com vergonha, porque já está no meio das aulas. No entanto, a escola a acolheu com muito carinho, com muita atenção, e os coleguinhas fizeram uma festa para recebê-la, e ela ficou muito feliz, parará, 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 parará. Tá? Ou precisamos de um processo de adaptação, ela chorou muito no primeiro dia de aula, mas a escola está fazendo todo um processo de adaptação dela na escola, parará, parará, parará. Vocês vão colocar aqui as observações. Quando a gente conclui essa etapa da rematrícula, bingo, a gente consegue avançar na nossa meta da busca ativa escolar, certo? Depois da rematrícula, a gente tem aí 4 observações, em geral com distância de 45 dias,
da rematrícula para a primeira observação e a cada 60 dias uma nova observação. Por quê? Porque a gente precisa saber se essa criança continua na escola e continua aprendendo. Se ela está conseguindo acompanhar a turma, se ela está avançando no processo educacional dela. Então, a gente precisa, o caso só se conclui quando a gente termina a quarta observação, certo? E aqui, nós temos duas observações, transferir e cancelar. A gente transfere quando essa família simplesmente no meio do caminho, né, ela já está nessa etapa, e aí a gente precisa transferir porque a família foi embora para outro município. E aí a gente tem aqui motivos, se a gente sabe qual é o município, qual é o estado para onde ela foi, a gente pode encaminhar. Se a gente não sabe, a gente só coloca uma justificativa. A família se mudou sem deixar nenhuma informação sobre o município para qual ela foi. Pronto. E aí a gente encaminha a transferência. Ou cancela o caso. Se a gente cancelar o caso antes dessa etapa da rematrícula, não tem prejuízo nenhum para a nossa meta. Mas se a criança ela já foi rematriculada e a gente cancelar o caso, a gente perde uma rematrícula e a gente tem que botar outra rematrícula no lugar dessa. Entenderam? Então, da rematrícula para frente, a gente não deve cancelar caso nenhum. Só tem 2 motivos pelos quais a gente pode cancelar esse caso. É no caso da morte dessa criança ou dessa mudança dessa família para uma outra cidade que a gente não tem informação, né? Essa família sumiu, aí você pode cancelar o caso, tá? Mas o ideal é que a gente não cancele casos que a gente tem como fazer a gestão e o acompanhamento, ok? Encerro minha fala por enquanto, quero ouvir vocês. Dúvidas, perguntas? Quem está aqui me ajudando? João Paulo, você quer falar um pouquinho? Fala aí, eu vou dar uma olhada aqui É isso que eu ia dizer, Ana. Tem uma pergunta nas dele observações. especificamente sobre isso que você falou, de cancelamento. Sim. João Paulo, consegue abrir? Boa tarde a todos. Assim, foi bem, está sendo bem proveitoso esse momento, né? Eu sou gestor político, né? Sou o DME responsável pela plataforma no município. Só que eu também tenho outra equipe, né? Que é responsável pela busca ativa. Mas aí eu tenho uma dúvida em relação a um caso de por exemplo, foi criado o alerta dele, do aluno, e aí foi aceito, só que uma informação veio desencontrada. Falaram que o menino estava em outro município, que era uma questão de mudança, né, de município. Só que aí foi desencontrada essa informação. O aluno ele está matriculado na escola e ele foi cancelado. Aí a minha pergunta é: a gente cria novamente o alerta dele, do aluno? Mas deixa eu entender melhor, João Paulo. Qual é o seu município? É Assunção. Sim, vamos lá. O que acontece? Minha câmera fechou aqui. Deixa eu ver se ela abre de novo. E a outra dúvida é: como o caso foi cancelado, a gente pode recuperar ele sem criar outro alerta? Seria essa a dúvida. Não. Quando você cancela o caso, você tem que gerar um novo alerta. Esse caso, você não tem mais gestão sobre ele. Você não tem como reabrir, tá? Mas no caso desse menino, me tira uma dúvida. Quando vocês geraram o alerta, que houve essa confusão, ele estava fora da escola? Acho que travou, né, o João Paulo? Travou. Oi. Travando aqui. Tá. Quando esse alerta foi gerado, desse menino que você diz que achava que tinha se mudado da cidade, mas, na verdade, estava matriculado. Ele já estava matriculado normalmente ou ele foi matriculado depois? Era um caso... Não,
Ele estava matriculado. Ah, então você não faz gestão. Ele não entra na busca ativa. Não é um caso que você precisa gerar alerta, não. Mas, nesse caso, ele está matriculado porque ele realmente, de fato, houve uma mudança de município. Aí retornou esse ano. Mas ele Entendeu? foi matriculado normalmente esse ano? Foi. Pronto. Então, não é um caso necessário de busca ativa, não. Né? Ele está dentro digamos assim, da matrícula normal. A não ser que ele comece a faltar muito. Então, se ele tiver 15 faltas consecutivas, né, a gente já gera um alerta ativa para ele, entendeu? Entendi. Mas se ele está matriculado normalmente frequentando, não tem problema, não é um caso que a gente precisa colocar na plataforma. Tá bom. Eu tenho uma pergunta. Na plataforma foi criado um caso onde, eu acho que o ano passado foi. Só que esse aluno, ele agora já é de maior. Não foi feita nenhuma visita a esse aluno, porque ele não se encontrava no município. Parece que ele foi trabalhar fora, uma coisa assim. Só que ele está como na rematrícula. E ele agora é de maior. Aí, o que se faz nesse caso? Deixa eu ver se eu entendi, Rosângela. Ele é um caso que estava na plataforma, que foi feito todo o processo e ele está na fase da rematrícula. Isso. Não, ele não foi feito todo o processo. Não foi feito. Ele foi gerado o alerta, foi feito somente uma visita. E porque ele viajou e ficou assim, meio disperso. Então, só foi feita uma visita, ele está na rematrícula e agora ele já é de maior. O que se pode fazer em relação a isso aí? Ele é contado ainda como rematrícula, o que a gente coloca lá na plataforma, se ele já é de maior, porque vai até 17 anos, né? Na contagem da rematrícula. Mas veja só, se o alerta foi criado na época que ele tinha 17 anos, e você está fazendo o retorno dele para a escola agora, ele conta como rematrícula. Mas ele não já é de maior? Não tem nada demais. Não? Não. Veja, para melhorar a sua meta, a prioridade é você colocar rematrícula de crianças de 4 anos até 17 anos. Mas se você já está fazendo a gestão desse caso, você conclui esse caso, entendeu? Se você conseguiu... Mas se no caso ele não voltar à escola, ele estiver trabalhando em outro município, aí como é que se faz? A gente perde essa rematrícula na contagem? Perde, sim. Porque se ele está em outro município, você não tem como fazer a gestão dele em outro município. Né? Quando você transfere para outro município, você perde a sua rematrícula. Mas pode ser que ele esteja trabalhando, foi embora trabalhar, alguma coisa, não esteja na escola, entendeu? Mas se ele está em outra cidade, você não tem como fazer nada, você não pode fazer a gestão. Agora, se ele está na sua cidade e você tem condições de fazer a rematrícula dele, aí sim. Agora, lembrando que o foco para a meta da busca ativa escolar, de fato, é de 4 a 17 anos. Mesmo que ele vá para a EJA, um exemplo, ele é contado com rematrícula. Outra coisa, dessa rematrícula, a gente pode pegar alunos que foram matriculados, por exemplo, no início do ano, só que esses alunos não compareceram à escola ou, por algum motivo, deixou de ir. Aí a gente pode pegar ele e se colocar na rematrícula? Sim, são esses mesmo que a gente tem que trazer de volta. É justamente essa turminha que se matriculou e que não está frequentando as aulas que a gente tem que se concentrar em trazê-las de volta para a escola. E no caso, como a meta de crianças, a partir de 4 anos, aí quando se a gente for matricular alguma criança que nunca tinha ido à escola, não é contado como rematrícula, não? Conta sim. Conta? Conta sim, porque o rematrícula, se você observar na plataforma, o re está entre aspas.
está entre parênteses, porque pode ser uma matrícula nova ou a rematrícula. Né? Para crianças que nunca foram para a escola, é matrícula, né? É a primeira matrícula dela, e conta como busca ativo escolar, sim, sem problemas. Tá certo, obrigada. Betânia, você quer falar? Sim, Ana Paula. Boa tarde, Ana Paula, Boa e a tarde. todos. Ana, eu tenho um caso aqui, eu sou Betânia, né, da cidade de Pedro Regis, na Paraíba, e nós estamos com um caso aqui em uma das nossas escolas, é porque nós temos um adolescente que foi feito o alerta dele, criado o alerta e todo o processo, né? Ele já está na segunda observação. Só que esse adolescente, mês passado, completou os 18 anos. Então, ele cismou agora que, já que completou a idade de não participar mais da busca ativa escolar, ele não quer estudar de jeito nenhum. Aí, o que a gente deve fazer? Já conversamos bastante com ele, com o pai, mas ele disse que agora vai trabalhar, porque ele tem sonhos e quer trabalhar e não estudar. Então, o que a gente deve fazer com esse aluno? O que você faria se o seu filho dissesse isso para você? Assim, eu ia aconselhar e tentar, né, levar ele a tirar esse pensamento, né? E sim, dar prioridade aos estudos dele, porque através do estudo é que ele vai ter, né, um empreguinho melhor. Exatamente, Flor. É isso. Assim, o que acontece? O que está acontecendo com os nossos meninos e meninas, principalmente os meninos, né? Existe uma cobrança social muito grande para eles entrarem no mercado de trabalho e começarem a trazer dinheiro para casa, né? Para terem sua independência, para terem seu próprio dinheiro para sair para passear, para namorar, enfim. Só que a gente sabe que sem educação a gente não vai conseguir um emprego bom. A gente vai sempre ficar num emprego pequeno, né, de baixa remuneração. Então a gente precisa mostrar para eles que, independente, inclusive, do emprego que a gente tenha, a gente tendo educação, a gente vai fazer o nosso trabalho melhor, a gente vai entender melhor das coisas. As pesquisas têm mostrado que o nível de interpretação de texto dos adultos é muito baixo, porque as pessoas perderam o hábito de estudar, de ler, e aí a gente está cada vez mais com um nível diminuindo de entendimento das coisas. E a gente só faz isso através da escola. Se a gente não incentivar os adolescentes a continuarem estudando, daqui a pouco a gente vai ter uma geração inteira de pessoas que não sabem ler nem interpretar o que está lendo, porque essa é a tendência que nós estamos vivendo. Então, mais do que nunca, para assumir qualquer trabalho, qualquer emprego, a gente precisa aprender, sim, e ter pelo menos o ensino fundamental. É importante dizer isso para essa família. Pois é, Ana, a gente já conversou bastante, a gente já foi com a proposta também para ele participar, né, da turma da EJA, que na cidade oferece também a turma, né? Mas mesmo assim ele cismou, que disse que já dependeu muito tempo dos pais e agora ele não aceita mais, está dependendo dos pais. Ele quer ter o seu próprio dinheiro e não quer estudar de jeito nenhum. A mãe já conversou muito preocupada também com a gente, com ele, mas mesmo assim ele não quer estudar. Entendo. Vamos lá. Então, assim, eu acho que essa discussão é uma discussão, Betânia, que precisa ser feita com a educação como um todo. Por quê? Porque se esse menino ele está fora de faixa, né, se ele está em distorção, o que foi feito com ele ao longo do tempo? Né? Essa é outra coisa que a gente precisa discutir. E é por isso que a gente está com essa agenda paralela do registro das atividades das escolas, né, da avaliação da qualidade das escolas, porque que tipo de escola que a gente tem hoje, que tipo de escola a gente está oferecendo. Por quê? Porque se esse menino está com 18 anos, 17 para 18 anos, e ele precisa do EJA, né, o EJA
é um programa fantástico e extremamente importante para a gente recuperar essa distorção idade-série. Mas ele é a nossa confirmação de que o ensino fundamental não está dando conta. Então, a gente precisa olhar para esse ensino fundamental que a gente está fazendo, né? E para esses meninos que vão se perdendo ao longo do tempo, porque fica muito mais difícil resgatar. Ele quer realizar sonhos, e a educação é o caminho de realização dos sonhos, né? Se a gente estudar, a gente fica com a capacidade de realização muito limitada, né? Então, a gente precisa garantir o ensino desses meninos. Bom, com relação à plataforma, se ele já passou da etapa da rematrícula e está na fase das observações, você deve registrar nessa etapa atual da observação essa situação, né? E, de alguma forma, ou você pode começar o caso de novo, ou você pode dar um tempinho, como você tem a possibilidade de mais 2 meses para fazer a próxima observação, você aguarda e vai conversando com ele. A Adelaine falou aqui que chama o Conselho Tutelar. Pode ser que o Conselho Tutelar também contribua nessa reflexão. A gente só tem que ter cuidado para o Conselho Tutelar não virar polícia. Sim, entendo. A proposta é garantir direitos. E aí conversar com a sua família também. De repente, buscar alguma coisa que dê para conciliar o trabalho com a escola e a gente não perder esse menino. Tá bom? Tá certo, Ana. Muito obrigada, viu? Nada. Deixa eu ver aqui com o Bruno. Temos 45 casos, já tivemos 18 rematrículas. Pois é, ainda falta um bocadinho, né, Bruno, para a gente poder concluir suas 18 suas 11, né, rematrículas, viu? Vamos jogar energia, botar todo mundo na rua e cuidar da plataforma. Cristiane. Oi, Cris. O que fazer com os casos que foram direcionados para o técnico e verificador ou supervisor que não estão mais atuando no município? Boa pergunta. Talvez você tenha que entrar em contato com o suporte da busca ativa escolar. Essas pessoas já foram desativadas na plataforma? Vamos fazer assim. A primeira coisa, Cris, é você cancelar o acesso dessas pessoas à plataforma. Faz de uma pessoa e vê se esse caso volta para você. Porque, no meu entendimento, pode ser que ele automaticamente volte para a coordenadora operacional para você fazer a gestão, a continuidade desse caso. Ou, se dessa forma esse caso não voltar para você, aí você entra em contato com o suporte técnico da busca ativa escolar e relata essa situação, porque eles podem entrar na plataforma e encaminhar, né, devolver esse caso para você. Acho que esse é um caminho. Débora está colocando aqui. Eu fiz a rematrícula de 3 alunos que moram no município e estão matriculados e frequentando na cidade vizinha. Eita, Jesus! E como é que você conseguiu fazer a rematrícula com os dados da escola do município vizinho? Me diz aí, me explica, Débora. Eu fiz o seguinte. Boa tarde. Boa tarde. Eu fiz o seguinte, eles estudam divisa. É na zona rural e eles foram detectados fora da escola pelos agentes de saúde. O alerta foi criado pelo agente de saúde da área. Aí eu fui fazer a visita na casa com a assistente social da educação, na casa deles, porque é no município de Juru. Quando eu cheguei, eles disseram, a mãe
disse, não, eles não estão fora da escola, eles estão estudando na cidade vizinha, que no caso é Água Branca. Então, o que eu fiz? Fui na escola de Água Branca e peguei visitei como é que diz? A diretora da escola, peguei os dados da escola que eles estudam, nome, endereço, os dados da diretora ela me deu os documentos deles em PDF da matrícula, toda a matrícula deles feita, dos 3. Eram 2 irmãos e o outro vizinho. E eu coloquei no sistema a rematrícula. Aí ninguém falou que questionou nada, está lá tudo, os dados da escola do município vizinho. Eles permanecem morando no município de Juru, mas frequentam porque eu entendi que o importante era eles estarem na escola, entendeu? Sim, sim. Se o sistema aceitou, então tudo bem. Em geral, o sistema não aceita, né? Porque são, como é que se diz, dados que se contradizem, porque uma realidade, né? Você está morando no município, mas você tem dados de outro município. E os municípios são próximos, e eu fui atrás, porque o importante seria encontrar, eu achava, né, que o importante seria encontrar esses alunos e eles estarem na escola, independente de onde fosse. Aí certo. Se deu certo, ótimo. Então, agora, na parte da observação, você entra em contato com a escola para saber se está tudo bem, se eles estão frequentando direitinho e segue acompanhando até concluir os casos. É isso que estou fazendo. Eu já fiz a primeira observação, aí eu ligo eu tenho o contato da diretora da escola, eu ligo para ela, pergunto, a assistente social continua indo à visita, porque a cada observação ela visita a casa dos pais dele e eles continuam lá. Perfeito, maravilha. Que bom. O que mais, gente? Oi, Ana Paula. Aqui a gente estava verificando, né? Eu até alertou sobre isso, que temos 2 perguntas aqui que possivelmente você não pôde ler, que foi da Vanusa e da Aparecida. A Vanusa perguntou: Ana, na transferência não perdemos a rematrícula? Perdemos sim. Essa transferência ela vai ser direcionada para o município que a gente está transferindo, né? O caso ele vai ser acompanhado agora pela plataforma do outro município. Ele não mais pertence ao nosso município. Já a Aparecida pergunta: quais casos se cria alerta? O alerta é criado para crianças que estão fora da escola, crianças e adolescentes que estão fora da escola, né? Você tem uma lista de motivos que levam essa criança a estar fora da escola. Você pode ter motivos que são motivos relacionados à própria escola, como aquele exemplo que a gente viu, falta de estrutura da escola, falta de vagas na escola, problemas, enfim, de ordem operacional em relação à escola, desinteresse pela escola, criança, o adolescente, que foi esse caso que a Betânia falou, que não tem interesse em estar na escola. Isso são casos relacionados à escola. Tem casos que podem estar relacionados à própria saúde do adolescente ou da criança. Problemas de audição, de visão, de cognição, né, de capacidade cognitiva. A criança está na sala de aula, está olhando para o quadro e não está entendendo nada que está sendo dito. Aí ela fica desestimulada e não quer ir para a escola, né? Situações de problemas físicos, problemas de deficiências de toda ordem, que podem impedir que a criança seja levada para a escola, muito mais pelo medo dos pais de exporem a criança à escola, do que a incapacidade da escola de receber essa criança. Então, a gente tem que olhar para essa situação. A gente pode ter problemas familiares, né? Aí, criança que é pequenininha, que a mãe tem medo de levar para a escola, né? Que tem 4, 5 anos, a mãe tem medo de levar para a escola. Ou problemas de violência doméstica, alcoolismo,
falta assim, possibilidade de cuidado dessa criança, falta de alguém que leve essa criança para a escola. Exemplo, mora sozinha com a avó tem alguma dificuldade de locomoção, não consegue levar para a escola. Então, você tem N situações familiares que precisam de uma intervenção externa, de um apoio externo para solucionar esses motivos, essas causas, para a criança poder ir para a escola. E aí a gente tem os problemas estruturais mesmo. Às vezes, você não tem, na zona rural, transporte escolar para essas crianças, elas têm que andar muito para chegar à escola, problemas de alagamento, né, com as chuvas, problemas de acesso, né, de direitos dessa família. Né? A família está precisando botar a criança para ajudar na lavoura, porque é só a forma de sustento, ou essa criança está indo para a feira para ajudar a família, vender bala, enfim. A gente precisa saber o que está causando a evasão escolar. Eu vou dar um exemplo claro aqui para vocês de um caso que nós acompanhamos em Pernambuco. O menino tinha 8 anos, não queria ir para a escola, porque ele viu a mãe dele ter uma crise epilética. A mãe caiu na frente dele, né, e teve uma crise, o SAMU veio e tal, não sei o quê, ele morava sozinho com a mãe e a avó, e ele não queria ir para a escola porque ele tinha medo da mãe morrer. E aí, o que foi feito? Foi feito todo um acompanhamento para essa mãe, um tratamento clínico, um apoio para essa mãe, um apoio para essa avó, para esse menino poder voltar para a escola e estudar. Hoje o menino está super bem na escola, a mãe está sendo acompanhada, já não teve mais crise, e está tudo caminhando. Então, são coisas que, muitas vezes, a família fica muito sozinha, né, e a gente não chega junto para dar esse apoio à família, para que essa criança possa voltar para a escola, certo? Então, a questão também da rematrícula em crianças, né, que não querem estudar, a gente vai tentar fazer a rematrícula, só que ele não quer estudar nas escolas municipais ou estaduais, vai para uma escola particular. Aí ele é contado na rematrícula do município? Sim, pode sim, não tem problema. O importante é ele estar estudando. Você vai colocar essa observação. A escola é uma escola particular. Certo. O nome da escola, os dados da escola, e se for possível fazer o acompanhamento dele, ótimo. Certo. E outra coisa, a gente tem que fazer o acompanhamento das escolas estaduais aqui? Se o aluno está no ensino fundamental, e o ensino fundamental está na escola também estadual, você pode e deve fazer esse acompanhamento. Ensino médio não, né? Não, o ensino médio, em geral, ele já... O ensino médio também, né? Se ele já estiver no ensino médio com 15, 16 anos, 17, você faz o acompanhamento, sim. Parece que o acompanhamento das escolas estaduais não era já com outro setor, sei lá. Tem que ser com a gente também? É com a gente também. É com a gente também. Né? Você vai entrar em contato com a escola, se a escola fez a matrícula, a escola também tem informações sobre esse aluno. Não tem nenhum problema. Né? O aluno, ele é do município, mesmo estudando na escola estadual. Não tem problema nenhum. Tá bom? Ok, obrigada. O que mais? Temos ainda 10 minutinhos. Débora, diz aí, Débora. Pronto, em relação ao que ela acabou de falar, se acompanha aluno da escola estadual. Pronto, quando o agente de saúde cria o alerta, ele vai ver a questão do jovem até 17 anos, né? Da criança até 17 anos. Aí, geralmente, os alertas que eles criam, eles não estão mais na escola do município, porque o município só tem o ensino fundamental. Então, no caso aqui no município da gente, a gente vai buscar do mesmo jeito também. Ele é do município, eu entendo. O aluno a meta não é do município, né? Não é só das escolas municipais. Exato. Porque se o município não tem escola estadual, não tem ensino médio, escola estadual não, se o município não tem ensino médio, ele tem que estar na escola do estado. E se ele é menor, tem que ser feita a busca ativa do mesmo jeito, não é isso? Exatamente, Débora. É esse o entendimento mesmo. Perfeito.
A Priscila colocou aqui: recentemente assumi enquanto mobilizadora da assistência social e gostaria de confirmar como se dá todo o processo de busca ativa desde o início, enquanto pessoas responsáveis pelo alerta até o momento de conquista da rematrícula. A gente acabou de falar um pouquinho sobre isso. Eu não sei se você pegou desde o início, Priscila. A gente fez esse percurso pela plataforma. Eu vou fazer um resumo rápido. Os perfis que a gente tem na busca ativa escolar. Nós temos 2 perfis que são de atividades de campo, que é o agente comunitário, que pode ser qualquer pessoa, não necessariamente da saúde, mas qualquer pessoa que possa trazer informações sobre crianças que estão fora da escola. Pode ser, inclusive, aquela mãe que dá conta da turma todinha do bairro, sabe? Que está ali na calçada, que olha, que vê a filha da vizinha fora da sala de aula namorando, que vê o menino que está jogando bola. Ela pode ser um agente comunitário e pode ser treinada a trazer essas informações corretas para a gente. Então, o agente comunitário é quem gera o alerta. Depois que a gente gera o alerta, né, e aí essa pessoa ela pode gerar o alerta, ela não precisa nem ter acesso à plataforma. Ela pode fazer o formuláriozinho e entregar para a gente e a gente incluir na plataforma. Depois que a gente gera o alerta, que é normalmente pelo agente comunitário, a gente tem o técnico verificador. O técnico verificador é quem vai fazer a visita domiciliar e trazer as informações para a plataforma sobre os motivos que estão causando a evasão escolar, o abandono escolar. Então, essa pessoa faz a visita, né, que é a etapa da pesquisa. Essa pessoa faz a visita, ela faz essa pesquisa, traz esses dados, e na análise técnica ela vai dizer o que precisa ser feito para resolver os motivos que causam a evasão daquela criança. Aí a gente vai entrar, com a análise técnica feita, a gente vai entrar na parte da gestão. A gestão, existe um comitê gestor, que é o supervisor institucional, o coordenador operacional e o gestor político. Essas 3 personagens, que, em geral, os supervisores institucionais têm que ser, o ideal é que seja um da educação, um da assistência social e um da saúde. 3 supervisores institucionais, um coordenador da busca ativa e um gestor político. Por quê? Porque com a chegada das informações da visita dessa família na plataforma, né, na análise técnica, a gente vai atribuir a responsabilidade para aquela secretaria, para aquela supervisora institucional que poderá resolver todas as questões, ou pelo menos dar encaminhamento às questões que vão resolver o problema da evasão escolar. Pode ser da assistência, pode ser da saúde, e a educação, obviamente, vai fazer a parte dela, que é aproximar a criança para a escola, né? Para retornar à escola ou para entrar na escola. Então, essa pessoa da supervisora institucional, né, ela precisa ter poder de decisão, ela precisa ter poder de encaminhamento. Então, ela vai acionar a sua equipe da saúde ou a sua equipe da assistência para fazer o cadastro único dessa família, para fazer a visita domiciliar, para incluir essa criança no Criança Feliz, essa família no Criança Feliz, enfim, para fazer a gestão desse caso e registrar essas informações também na plataforma. Depois da etapa da gestão de casos, aí a gente entra na rematrícula, que é o retorno dessa criança para a escola. Quem faz isso é o coordenador operacional. E aí faz essa gestão, né, da rematrícula da criança com todos os dados e, a partir daí, a gente cumpre a meta do selo e vai fazer o acompanhamento dessa criança na escola. Tá? É um resumo bem rápido e depois a gente pode conversar diretamente. Viu, Priscila? A visita inicial pode ser feita por alguém da educação, da assistência ou da saúde, né? Pode ser uma pessoa, uma psicóloga, uma assistente social, uma pedagoga, alguém que tenha
que seja treinada e que tenha esse olhar. Os técnicos do visita, do programa da Criança Feliz podem visitar, né? Pessoas treinadas para fazer essa visita, certo? Pedir a lista dos alunos que estão em situação de rematrícula e criar alertas e ficar observando esses alunos da escola e do estado também. Sim, sim, Betânia, foi o que a gente conversou. Foi o que a gente conversou agora que Débora fez esse resumo também, né? Assim, se na escola do estado você tem ensino fundamental e você tem adolescentes com evasão escolar entre 15 e 17 anos, no ensino médio, você pode e deve fazer essa gestão, tá? Mesmo sendo alunos do estado. Bom, gente, a gente está chegando perto do nosso tempo, né? Mais alguma questão que eu não falei? Mais alguma dúvida que ainda não foi respondida? Estamos aqui para isso e acreditando que nesse tempo que a gente tem até o final de maio, a gente consegue fazer o maior número de rematrículas possível. Por quê? Porque não necessariamente essa etapa do início do alerta, da criação do alerta, até a chegada da rematrícula, precisa de muito tempo. Gente, tem criança que está fora da escola porque não tem uniforme, porque não tem mochila, porque não tem tênis, porque não tem chinelo. Então, às vezes, a situação é muito fácil e rápida da gente resolver. Tem casos que são bem mais complexos e que vão requerer mais tempo, mas tem outros que são mais rápidos da gente cuidar. E, independente do prazo, essas crianças precisam estar na escola. Se a gente trouxer uma, duas, três que seja, a gente está garantindo o direito dessa criança de estar protegida na escola, de estar sendo acompanhada pela escola, de estar se desenvolvendo, de estar participando de um grupo social extremamente importante para o desenvolvimento dela enquanto indivíduo. E a gente está negando esse direito a elas, quando a gente não faz essa busca, quando a gente não faz essa rematrícula imediata, entendeu? Bom, próximo ao parto não tem muito o que fazer, né, Priscila? A gente precisa acompanhar essa menina. Todas as meninas grávidas, elas têm direito de continuar estudando. Elas só devem evitar ir para a escola quando elas têm algum problema de saúde que as impeça. Mas gravidez não é problema de saúde. Elas podem continuar frequentando a escola. Como ela está perto do parto, nesse momento ela não vai conseguir aprender muita coisa. A gente tem que esperar ela parir, passar o resguardo dela, acompanhar esse resguardo dela, junto com a equipe da saúde, e pronto, perfeito. E, assim que possível, resgatá-la para a escola, fazer o processo dela de reentrada na escola. Nem que inicialmente ela comece a fazer essas atividades de forma remota, né? Ela recebe as atividades pelo celular, ela recebe as atividades impressas em casa, mas para ela não perder. Nenhuma menina grávida pode ser excluída do processo de aprendizagem das escolas, certo? Elas têm que ter esse direito garantido. Oi, Fernandes, você está por aí? E aí, gente, mais alguém? Mais alguma dúvida? Aproveitem que a gente tem, né, o tempo está aí nos tomando, né, e a gente tem as outras entregas também para acompanhar. Semana que vem, na quarta-feira, a gente vai fazer a última live antes do prazo final, do 31 de maio. Vamos fazer uma retomada de todos os resultados e falar um pouco sobre o monitoramento, tá? Acompanhem, continuem acompanhando os grupos. Se alguém não estiver participando dos grupos do WhatsApp, nos procure. Eu vou colocar aqui o número do
do contato da gente, que é o canal Acerte. Entre em contato comigo pela busca ativa escolar e a gente traz vocês para os grupos do WhatsApp, viu? Não fiquem de fora, porque tudo que a gente, né, assim, todas as atividades, todas as informações estão sendo colocadas nos grupos, tá certo? Quero agradecer imensamente a participação de vocês, a presença de vocês, dizer que a gente, pedir que todo mundo assine, né, a lista de presença, quem não assinou, tá? Essa live vai ficar gravada, a gente perdeu os 20 minutos iniciais, né, infelizmente, mas, de qualquer forma, a gente está aqui à disposição de vocês, tá certo? Exatamente, Cláudia Rejane, a gente tem que sair dos muros da escola e ir para a rua buscar esses meninos. Os municípios que têm mais sucesso na busca ativa escolar são os municípios que estão indo para a rua, que estão indo casa a casa, nas áreas mais vulneráveis do município, na zona rural, para identificar essas crianças que estão fora da escola, tá? Não deixem essas crianças fora da escola. Elas precisam muito desse espaço de proteção, de desenvolvimento, de aprendizagem para garantirem seus direitos enquanto cidadãs. Muito obrigada. Obrigada, Eulália, pela presença, pela participação. Obrigada, Ana Carla, pelo apoio de sempre. Ana Cláudia, que estava aqui no início conosco, e cada uma e cada um de vocês. Tá? Sucesso. E fora da escola, não pode. E na escola sem aprender, Carlinha? Também não pode. Também não pode. Beijo, gente. Obrigada. Queira meu povo. Conta conosco, minha gente.